Amém. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por a conclusão dessa matéria. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do nosso professor e pastor Denis, com o celular de Poá, seus compromissos, está aqui nos ajudando a entender um pouco sobre essa tão valiosa matéria, a qual nós vamos aplicar na nossa vida toda, a qual nós vamos aplicar no nosso ministério todo. Tem sido dias maravilhosos. Meu coração se alegra, meu coração se acende com a chama do Espírito Santo, com esses pontos que a gente aprendeu. Nós que gostamos de ministrar, lemos muito livro, assistimos muitas ministrações, mas nós nunca, pelo menos eu, nunca tive essa oportunidade de estar sentado e estudar essa matéria, apesar que já concluo o curso esse ano. Deus colocou um texto em meu coração que se encontra no livro de Lucas 5, a partir do 17, que diz assim: a cura de um paralítico em Cafarnaum. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus ensinava e achava ali assentado o fariseu, mestre da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E vieram então alguns homens, trazendo um paralítico deitado num leito, e eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiu ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico e o seu leito deixou no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E aos escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfema, que pode perdoar pecado, a não ser o que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Mas isto é para que você saiba que o Filho do Homem tem toda a autoridade sobre a terra para perdoar pecado, e diz ao paralítico: eu te digo, você levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos e pegou o leito em que então estava deitado e voltou para casa, glorificando a Deus. Amém. Glória a Deus. O tema da minha ministração hoje é: o milagre é para todos. O milagre é para todos. O autor Lucas tem várias características interessantes. O tema do livro de Lucas é a salvação divina e humana através de Jesus, datado entre 60 a 63 depois de Cristo. E o que eu mais gosto é saber que Lucas era um gentio convertido, sendo o único autor não judeu de um livro da Bíblia. Lucas narra um fato que se passou numa aldeia chamada Cafarnaum, que ficava na província da Galileia, ao norte de Israel. Cafarnaum era uma cidade privilegiada, uma rota comercial importante da época, e tinha um homem ali que precisava de um milagre, mesmo sendo uma cidade muito rica, mesmo sendo uma cidade muito importante,
mesmo tendo uma rota marítima, naquele lugar tinha um homem que precisava de um milagre. E também tinha 4 amigos dispostos a levar um homem a alcançar os seus milagres. Eles tinham só um objetivo: a cura do seu amigo. A missão daqueles 4 amigos se cumpriu, agora é com Jesus. A missão do professor Denis passou até aqui, ele cumpriu. De hoje em diante é com nós e com o Espírito Santo. A missão de Moisés terminou. Agora era com Josué. Agora é comigo e com você, que vai continuar a passar para as pessoas o que nós aprendemos aqui. Então, daqui 50 anos, eu vou estar com 82 anos, eu vou estar lembrando disso aqui. Creio eu que eu não vivo mais 50 anos, creio eu que eu não vivo mais 20 anos, porque eu creio no arrebatamento da igreja. O meu coração espera o arrebatamento da igreja. Eu espero ver o arrebatamento da igreja. E pelo andar das carruagens, está chegando a hora desse maravilhoso fato. No capítulo 17, Jesus não faz acepção de pessoas. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e achou ali assentado o fariseu, mestre da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus aqui, nós aprendemos que Jesus não faz acepção de pessoas. O cara saiu de Jerusalém, andou 130 quilômetros e chegou aonde Jesus estava. Não para aprender os ensinamentos de Jesus, não para ter comunhão com o Senhor Jesus. Não, eles não saíram para isso. Apesar de Jesus não fazer acepção de pessoas, ele estava ali vendo o nosso Senhor e Salvador pregar, e ele estava ali. Porém, ele estando ali, ele estava atrapalhando de pessoas viver o milagre. Ele estava atrapalhando de pessoas que verdadeiramente queriam ir de encontro com o Senhor e de levar os seus amigos a encontrar o Senhor Jesus. Mas mesmo o Senhor Jesus, sabendo quem era eles, o Senhor Jesus não fazia acepção de pessoas. O que eu aprendo aqui nesse texto, que eu trouxe para a minha vida, a minha obrigação é pregar para quem for. E não fazer acepção de pessoas, e não negociar a palavra do Senhor. Porque Jesus aqui, ele não negociou a palavra, ele não negociou o seu chamado, ele não negociou o que Deus colocou às suas mãos, mesmo ele sabendo do que passava no coração daqueles homens. Muitas das vezes nós estamos ministrando, olhando para as pessoas e estamos vendo na sua expressão que essas pessoas é quem? Doutores da lei e fariseu. Mas eu não negocio o meu chamado, eu não negocio o que o Senhor colocou na minha vida, e não devemos negociar. Pegar esse ponto e aprender com ele, com o nosso professor Jesus Cristo. E ele pregava, e ele falava, e esses homens andaram tanto. Poderia pegar aquele tempo precioso e entregar a vida para o Senhor, se converter. Eu fico imaginando, quando eu vejo uma pessoa sendo usada pelo Espírito Santo, quando eu vejo uma pessoa cheia de unção, eu quero pegar aquela pessoa e estar perto daquela pessoa. Quando eu vejo uma
pessoa cheia do Espírito Santo, eu quero estar perto dessa pessoa. Imagine eu em volta daquele povo com Jesus. Imagine você aqui agora, nessa noite. Esqueça que você está na Igreja Brasil para Cristo, em Vila Santo Antônio. Pensa se você estivesse ali naquela casa. Quem ia ser nós? Mas Jesus não fez acepção de pessoas. E Jesus não faz acepção de pessoas. O céu é para todos. No 20, diz assim: vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Aí bugou de vez a cabeça dos fariseus, dos doutores da lei. Bugou de vez. É a pessoa entrar aqui por essas portas. A gente teve uma experiência tremenda esses dias aqui. A menina fica ali sentada, é a ovelha negra da igreja. A gente orou, a mulher começou cheia de experiência com o Senhor. E eu saí da sala pastoral, saí maravilhada com aquilo. Saí maravilhado. Falei, meu Deus, e o que o Senhor falou comigo? O céu é para quem está disposto. O Espírito Santo só vai usar aquele que está disposto. Abrir, o Senhor vai usar. Cada um de nós temos uma oportunidade de ser usado. E muitas das vezes nós estamos o que? Criticando. Mas temos que olhar com a visão de Jesus. E eu sou grato a Deus, o que Deus me fez ver nesses últimos anos. O pastor Miguel, o da Gaita, ele me falou algo tremendo. Ele me disse assim: filho, com quem você anda vai mostrar onde você vai chegar. Josué só chegou aonde ele chegou porque ele andava com Moisés. E aos 3 anos atrás, usando a palavra do pastor Davi, que ele fala muito, vem para perto, eu comecei a ir mais para perto. Eu comecei a ver o que? A visão do pastor, a visão de olhar para a igreja, a visão de olhar igual Jesus viu aqui no vídeo. Vindo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Olhar para as almas e ter amor. Olhar para as pessoas que estão sofrendo com compaixão, não com juízo. Não cabe a mim, eu não sou juiz. Apesar que a Bíblia tem que ser seguida. E quando desobedece aqui, nós não estamos sendo juízes. Estamos aplicando o que as Escrituras mandam. Nós temos um estatuto, ao qual nós, obreiros, nós membros, somos obrigados a seguir. E Jesus olha para aquele homem, e Jesus vê, não um paralítico, Jesus vê a fé daquele homem, Jesus vê a fé daquele amigos, e Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. A irmã Cida falou de perdão. A irmã Cida citou de perdoar. E Jesus fez o quê? Ele perdoou. E muitas das vezes nós vemos pessoas sofrendo porque não se perdoam. Nós vemos pessoas passando por dificuldade porque não se perdoam. E não aceita o perdão e o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas acusações. Ei, não vivo mais eu, ei, vive o meu Senhor. Eu posso olhar e dizer como Jó: o meu Redentor vive. Jesus disse, vendo-lhe a fé, Jesus diz
ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Por que eu estou dizendo isso? Os seus pecados estão perdoados. Talvez você entrou aqui hoje e aqui dentro tem um pecadinho, aqui dentro tem algo que você se acusa. Mas Jesus hoje está falando para nós: os seus pecados estão perdoados em mim, o seu Redentor. O 24 e o 25 diz assim: aleluia. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem toda a autoridade sobre a terra para perdoar pecado. Disse ao paralítico: eu te digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos e pegou o leito em que então estava deitado e voltou para casa, glorificando a Deus. Aleluia. Muitas das vezes nós olhamos situações e ficamos querendo diminuir o poder de Deus. Deus, Ele só é poderoso para abrir uma porta de emprego. Deus é só poderoso para abrir uma situação. E pessoas nos julgam. Tem um assunto que para mim, para a Ju, é muito difícil de falar, sobre quando a Ju perdeu o bebê. E hoje eu estava conversando com o presbítero Roberval sobre isso. Está aí algo que pode perguntar para ela, eu não falo. E a gente conversando com o presbítero Roberval, eu e ele conversando hoje, ele citando o acontecimento desses últimos 2 anos na vida dele. E a gente falando que tudo é para crescimento. Tudo é para a glória de Deus. Mas as pessoas que estão do nosso lado não vê dessa maneira. Quantas pessoas dizem: Cláudio, que é isso? Você é o homem que tem as experiências com Deus? Cláudio, você é o homem que aviva a igreja. Cláudio, você ora e os milagres acontecem. Mas as pessoas não estão dizendo isso, Daniel, é para te animar, não. As pessoas estão dizendo isso para dizer: ué, tem alguma coisa errada. Cadê Deus na tua vida? Ei, tem alguma coisa errada. Mas o meu Redentor vive. A minha esperança não está firmada no milagre. A minha esperança está firmada na minha salvação. Porque o homem, antes dele ser curado, Deus diz: perdoados são os teus pecados. E quando eu tenho a certeza que os meus pecados estão perdoados, eu tenho a certeza que a minha vida eterna está garantida. Então, se eu sou salvo do Senhor Jesus, não importa o que eu estou passando aqui, não importa se é paralítico, não importa se está com a porta fechada, não importa se não tem o que comer em casa, o meu Redentor vive. Não importa se é uma aula que nós estamos aqui, para mim aqui não é aula, para mim aqui eu estou na presença do soberano, e a Ele tem todo o poder no céu e na terra. Queira o povo queira, queira o povo queira, o poder está sobre a mão do Senhor Jesus, e Ele que governa as nossas vidas. Ele que governa as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Imediatamente ele se levantou diante de todos. Todos teve que ver ele se levantando. Todos teve que ver ele se levantando. E todos teve que ver ele pegando o leito, pastor Denis. Aqueles que impediam ele de chegar na presença do mestre. Ei, cuidado. Cuidado, muitas das vezes nós queremos impedir dos pequenininhos chegar à presença do mestre. Ei, nós vamos muitas das vezes ser plateia, ver eles levantar, pegar o leito e sair. Aquele povo que impediu o homem chegar, o aleijado chegar, teve que subir pelo telhado e descer perante Jesus. Todo esforço é garantido. Subiu o telhado, desceu perante quem? Jesus. Um conselho nessa noite: não impeça das pessoas
chegar até Jesus. E o mais importante, e aquele homem voltou para casa glorificando a Deus. Que nós saímos dessa porta aqui, quando terminar hoje essa matéria, glorificando a Deus, dizendo: Deus é bom. Deus falou que a irmã não para. Deus mostrou para ela não parar. E Deus está dizendo para nós: continue, volte para casa glorificando a Deus. Você pode ter vindo aqui hoje cativo com uma enfermidade ou precisando de uma libertação. Se você romper todas as dificuldades, vai voltar livre para a sua casa, pois Deus não te vê como homem, Ele te vê com um olhar de amor, de cuidado, e Ele tem todo o poder para sarar todas as nossas enfermidades. Aleluia. Glória a Deus. Que seu coração saia daqui com a chama acesa. Que seu coração saia daqui com a chama ardente. Que seu coração aqui saia daqui, a qual eu estou sentindo o meu corpo e o meu coração ardente. Domingo eu dirigia o culto e eu dizia: Deus, Deus, Deus. Ele disse para mim assim: quem é você no meio da multidão? Eu disse: eis-me aqui, Senhor. E Deus começou a falar tão grande comigo que o meu coração, ele queimava, o meu coração, ele ardia, minhas mãos tremiam. Eu até, quando eu dei a oportunidade para o Fernando, eu falei: meu Deus, eu estou sentindo algo aqui. Eu poderia fazer um teste aqui agora, mas vamos nos entregar a viver o propósito, não deixando de viver o chamado de Deus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor Denis, deixa eu puxar meu terno. Que misericórdia.